guerra, egoísmo, ganância, apatia e competição. Há quem diga que essas características fazem parte da essência do comportamento humano e que remontam não só toda a história da nossa civilização, como também a relação de outras espécies com o meio ambiente. Tal tese é reforçada quando temos um olhar pouco crítico da realidade que nos cerca e percebemos as desigualdades sociais, a busca incessante pelo lucro e a destruição do planeta pelo homem em benefício de alguns poucos poderosos. No século XIX, o campo da biologia evolucionista foi dominado por teorias como o darwinismo social de Thomas Henry Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, e Herbert Spencer. Ao aplicar a famosa máxima de Charles Darwin, a sobrevivência do mais apto às sociedades humanas, Huxley reforçou a tese do estado de natureza hobbesiana de guerra de todos contra todos, e concluiu que as hierarquias sociais existentes eram o resultado da seleção natural ou da competição entre indivíduos livres e soberanos e eram, portanto, um fator importante e inevitável da evolução humana. Essas ideias pseudocientíficas dos darwinistas sociais eram amplamente aceitas entre as elites políticas e econômicas da sociedade europeia da época, pois além de reforçar suas posições socialmente privilegiadas e excluir as classes mais baixas, justificavam a colonização europeia da África, Ásia e das Américas. Não demorou muito para que essas ideias pseudocientíficas fossem responsáveis por embasar teorias cada vez mais eugenistas, sendo o nazismo o maior exemplo delas. E logo nos anos 30, elas chegam ao Brasil e fazem parte das políticas do governo Vargas, sendo inclusive incluídas na Constituição de 1934. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Em 1902, o geógrafo, zoólogo, biólogo evolucionista e principal teórico do anarcocomunismo, Piotr Kropotkin, publicou o livro Apoio Mútuo, um fator da evolução, onde se baseava nas ideias do zoólogo russo Karl Fyodorovich Kessler para atacar as ideias higienistas e pseudocientíficas dos darwinistas sociais e demonstrar que as relações entre os seres vivos não eram compostas apenas pela competição. Kropotkin demonstrou que as espécies eram capazes de trabalhar juntas ou formar arranjos simbióticos com outras espécies, baseados no benefício mútuo, podiam adaptar-se melhor ao meio ambiente e garantiam uma vantagem competitiva sobre as espécies que não praticavam o apoio mútuo. Em sua expedição na Manchúria e Sibéria, Kropotkin testemunhou numerosos casos de ajuda mútua, principalmente durante as migrações de pássaros e de ruminantes. Até mesmo nas regiões onde a vida animal parecia fervilhar, tal sua abundância, muito raramente observou casos reais de competição e de luta entre animais superiores da mesma espécie. Nas sociedades metropolitanas de hoje, as pessoas são socializadas para se verem como independentes, indivíduos autossuficientes, donos de seus próprios condomínios, contas bancárias e smartphones. No entanto, essa noção de independência humana é um mito promovido por corporações e pelo Estado, que buscam nos transformar em consumidores facilmente controlados,
preocupados primeiramente com o próprio bem-estar a curto prazo. Na verdade, como demonstrado por Kropotkin, os seres humanos são incrivelmente interdependentes, sendo essa a chave do nosso sucesso enquanto espécie. Pensa um pouco, a comida que comemos, os prédios e casas que habitamos, tudo isso fruto da cooperação humana. Se tivéssemos que sobreviver sem o conforto da civilização, poucos de nós conseguiria, pois seríamos incapazes de produzir uma fração do que é produzido hoje. A função primária da classe dominante tem sido organizar a atividade humana baseando-se na coerção. No capitalismo, essa atividade é organizada pela violência direta ou pela ameaça internalizada de fome criada por um sistema baseado na posse de riquezas e propriedade. O capitalismo pode ter inspirado as pessoas a fazerem coisas incríveis, mas desde que haja a possibilidade de lucro. Na ausência da possibilidade de lucro, existem inúmeras tarefas que nunca iriam ser realizadas, desde erradicar a pobreza e doenças preveníveis até acabar com a degradação do meio ambiente. Para realizar esses trabalhos é preciso uma mudança radical da sociedade, uma ruptura com o atual sistema capitalista. Por isso, o apoio mútuo é um elemento importante da prática anarquista, sendo essencial para entender de forma mais ampla as diversas visões anarquistas de organização social futura. Essa prática é perceptível em diversos acontecimentos, que vão desde completos desconhecidos correndo para socorrer uns aos outros em meio a catástrofes, até comunidades se organizando autonomamente ou até indivíduos se voluntariando para lutar por uma causa em prol do bem comum. Imagine um mundo onde a atividade humana não é organizada com base na competição incessante por recursos, mas sim na busca pela satisfação das necessidades reais humanas, e assim você vai entender a forma de mundo que os anarquistas se esforçam para criar.